Olá! E hoje a gente vai estar respondendo essa pergunta, se é possível se recuperar 100% de um trauma ou se vai ter sequelas para a vida toda. Para chegar lá, a gente vai entender um pouquinho o que é um trauma, que tipos de trauma, se é que existem tipos, como se recupera de um trauma e como é que fica a pessoa depois de passou por todas as etapas de recuperação, todo esse processo, se ela consegue ficar 100% como se nunca tivesse existido um trauma. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de nossos sentimentos e mostrar para vocês os assuntos com os quais você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para uma terapia para trabalhar. Eu mesma não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, ou aqui pelo WhatsApp, até bem mais prático de você pegar as informações objetivas de horários, valores, local de atendimento. Para quem está aqui em São Paulo, eles atendem na região da Avenida Paulista, perto de metrô, fácil para todo mundo, ou online para qualquer lugar do mundo. Então vamos entender essa questão do trauma, né? Que eu acho que é uma pergunta bastante pertinente. Eu acho que qualquer pessoa que esteja em tratamento ou que esteja sentindo que ela ficou com uma marca psicológica, que ela está com sequelas de alguma coisa que aconteceu com ela quer saber se aquilo vai ser para sempre ou se um dia vai passar. Normalmente, se você for conversar com seus amigos, se você for pegar um aconselhamento, a pessoa vai falar, não, isso passa, chega uma hora que você esquece. Na realidade, você não esquece. O tempo é um dos fatores para diminuir a carga daquilo que aconteceu. Às vezes diminui o suficiente, às vezes não diminui o suficiente. Às vezes diminui um pouco, mas ainda fica aquela sensação. Quantas pessoas que não passam uma vida inteira com uma atitude ruim para ela, atitude que não é produtiva, por conta de um trauma, e como a pessoa colocou na pergunta, um trauma ou decepção. Você vê como decepção é uma coisa marcante. Você se decepciona com uma pessoa, com alguém que você está esperando alguma coisa dela. Você começa a não contar com mais ninguém para o resto da vida. Por mais que a pessoa às vezes nem dê o nome disso de trauma, fala, não, eu desconfio mesmo de todo mundo. Não quero me envolver com esse tipo X de pessoa. Ou eu não quero esse tipo de relacionamento. Por quê? É um trauma, ela ficou com uma marca. Um trauma é isso. Um trauma pode ser aquela coisa bem desenhada, onde a pessoa tem comportamentos de reação muito forte diante de qualquer coisa que lembre aquilo que machucou ela, que nem, por exemplo, a pessoa foi sequestrada num carro no Rua X do bairro Y. É possível que ela não consiga mais se sentir confortável dentro de carros. É possível que ela não se sinta nada bem, ela não queira passar mais naquela rua, ela vai se sentir mal só de ver aquilo. Às vezes é o bairro que ela não quer mais passar perto. É um trauma muito bem desenhado, você olha, você identifica, você vê. Tem alguns traumas que não são tão bem desenhados assim, como eu falei, essa questão da decepção, ou de... e tem um detalhe importante, o trauma ele pode acontecer por uma situação forte, marcante que aconteceu, como eu falei, aquela coisa bem desenhada, ou seja, bem especificada, é aquilo que você já sabe que é o que te provocou essa dor, ou então uma repetição, né? Uma coisa que foi se repetindo, por exemplo, uma pessoa que você tinha na sua vida que vivia dando risadinha das suas capacidades. Você fazia alguma coisa que você estava ali meio que se sentindo com orgulho, a pessoa, é isso aí. Meio que se desfazendo, a pessoa faz uma vez, você não liga, faz duas, faz três, de repente uma outra pessoa, coincidentemente, tem essa mesma atitude contigo. Aí essa repetição vai se somando e chega no momento que você fica com trauma desse tipo de gente, desse tipo de coisa. E você fica como sequela essa sensação de que você não é uma pessoa legal, você não é boa o suficiente, você não consegue fazer as coisas de um jeito bacana, as pessoas não conseguem se orgulhar de você, você não consegue fazer as pessoas ficarem admiradas com alguma coisa legal, bacana que você faz, porque a tua sensação é que sempre vai ter alguém que vai fazer aquela cara de tá, né? Lá vem você aí querendo achar que faz uma coisa muito bacana. E aí você não faz mais nada. Aí você passa uma vida sem tentar, sem produzir, sem se dedicar, sem estudar, sem... enfim, né, ou num determinado assunto específico, ou aquilo é com relação a um trabalho específico, ou trabalho de forma geral, aí depende de cada um, quanto que essa pessoa vai generalizar o trauma, porque tem isso, os traumas são generalizados. Por exemplo, uma pessoa foi mordida de cachorro, um cachorro pequenininho, marrom, aí ela tem medo de todos os cachorros pequenininhos e marrons.
Generalizou todos os cachorros porque ela devia ter medo só daquele que mordeu ela. Ou então ela tem medo de todos os cachorros, independente de tamanho. Generalizou mais ainda, né? Foi um cachorro que mordeu de uma determinada raça, ela não consegue mais chegar perto de nenhum cachorro. Ou então ela não consegue mais se aproximar de nenhum animal, nem de cachorro, nem de gato, nem de nada. Qualquer animal para ela é aversivo, ela já começa, é trauma. E um trauma muito generalizado. Então, o trauma tem essas características, o quanto que a pessoa generalizou. E eu dei o exemplo da mordida de cachorro para ficar até mais simples para você. Mas pode ser com relação a qualquer coisa, a gente pode generalizar qualquer coisa. Uma pessoa que foi agressiva contigo numa determinada situação, você pode generalizar. Foi um homem, por exemplo, que foi agressivo contigo, ou uma mulher, vai, tanto faz, exemplo. Você pode pegar um trauma e generalizar que todos os homens são agressivos e aí você já vai chegar perto de homem com o pé atrás, ou perto de mulher, se for o caso. Ou então, aquele homem que trabalha naquela empresa X, aí todas as pessoas que trabalham naquela empresa X vai te causar um certo problema. Isso para você entender como é que o trauma funciona em você. E aí, é possível se recuperar 100% de um trauma? É possível se recuperar. Como eu falei, o tempo é um dos fatores. O outro fator que às vezes resolve por si só, às vezes não resolve. Às vezes você vê que o tempo está passando e você está lá ainda presa nas sequelas do que aquele acontecimento ali te causou. Você pode fazer vários caminhos para superar esse trauma. Em psicoterapia, a gente não segue um caminho só, por isso que não tem receita em psicoterapia. Ah, me dá uma receita aí para superar. Não tem. Uma que cada pessoa vai funcionar uma coisa diferente e outra que a gente vai por várias frentes. A gente vai tentar entender a situação, compreender o que aconteceu, para você entender que foi naquele momento, naquela situação, com aquela pessoa, naquele lugar, não é com todo mundo. Tentar diminuir a generalização o máximo possível. Aí vai se trabalhar o quanto que aquilo fez acreditar que você não tinha força para combater, para se colocar, para se opor, para se defender, para se posicionar. Por que você achou que você não tinha força para fazer isso? E aí a gente vai começar a testar situações, vai começar a se dar a oportunidade de perceber que você tem força sim. Você não teve força naquele momento por alguma situação ali específica, ou porque você era muito pequeno, ou porque a situação ali não deixava, se é um assalto. Não depende de você, né? Depende da outra pessoa. E aí, às vezes a pessoa se sente frágil, se sente fraca, fala assim, eu sou um nada. Eu tô na rua e qualquer um vem. Não, não é qualquer um. E você é uma pessoa forte. Para muitas outras coisas, você é uma pessoa forte. Você consegue se defender, sim, em muitas outras coisas. Então, e você ir percebendo quem você é, percebendo a sua força, percebendo a situação, tentando especificar o máximo possível, tentando entender, às vezes, a situação do outro, não para perdoar, mas para diminuir a carga do peso e do poder do outro que te causou o trauma. Né, do outro ou da situação que te causou o trauma. A gente vai trabalhando no sentido de esvaziar. Porque você vai ouvir de muita gente por aí falando, imagina, você está traumatizado por causa disso, mas fulano também passou por isso e não teve nada. Né? Por quê? Porque cada um reage de um jeito, cada um tem o seu conteúdo, cada um tem a sua estrutura psicológica, então a gente precisa respeitar isso. Mas de certa forma, é sim uma dica para a gente falar, a coisa por si só não é forte o suficiente para impactar todo mundo, porque impacta um não impacta a outra. Então, fala, opa, então tem um caminho aqui, eu posso esvaziar a força dessa coisa que causou esse trauma, eu posso aumentar a força da pessoa que vivenciou o trauma. E é possível zerar, chegar a 100%, de nunca mais... depende do que se chama de 100%, porque eu acho que se a pessoa ainda lembra do que aconteceu, não é 100%. E o lembrar tem várias formas. Se você lembra do que aconteceu, mas aquilo não te impacta mais, porque esquecer você não vai, né? De repente alguém vai falar alguma coisa, você lembra o que passou contigo. De repente você vai passar num lugar, vai te acionar a memória do que aconteceu contigo. Mas se você conseguir lembrar disso com a carga emocional cada vez mais esvaziada, cada vez com menos significado para isso, cada vez com mais
com aquela sensação de, ok, foi uma coisa ruim, mas agora eu sou uma outra pessoa, agora eu vivi outras situações, agora, mas aquilo vai esvaziando. E é possível que fique uma lembrança, que tem um autor, que ele, esqueci o autor, mas ele colocou num livro com relação a um paciente que estava trabalhando síndrome do pânico. Ele trabalhou toda a questão do pânico, ele resolveu o pânico, ele estava bem. Aí ele chegou no psicólogo e falou assim, olha, eu tô bem, não tenho mais aqueles sintomas, consigo fazer todas as coisas normais, bacanas que todo mundo faz, mas ainda tenho uma lembrança, eu sei que aquilo existiu em mim. Não é mais trauma, não é mais pânico, que nome que eu dou aquilo? Aí o psicólogo falou, chama de Haroldo. Já que você está querendo dar o nome, então a gente fica com o Haroldo, que não tem importância nenhuma. Haroldo é o nome de uma pessoa, não sei se é legal a gente usar, que tiver algum Haroldo me ouvindo, ele vai ficar magoado, mas foi o nome que o autor deu. Que é assim, é um nome, é apenas um nome, é apenas uma coisa que você viveu, como se fosse uma pessoa mesmo que passou na tua vida, uma pessoa que um dia você conheceu, que ok, legal, tá, e foi embora. A pessoa foi legal ou não foi legal, ou seja lá o que aconteceu, é uma pessoa que tá, existiu. Não tem mais aquele peso, não tem mais aquela carga, mas você sabe que existe. Então é isso, é possível sim você eliminar bastante, né, toda a dor, todo o trauma, toda a dor de uma decepção, toda a dor de um trauma, alguma coisa forte que você viveu e sobrar só o Haroldo. Pensa nisso, sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada, trabalhar esses conteúdos que estão te travando, que estão te limitando, não estão deixando você seguir a vida, fazer as coisas do jeito legal e dá pra gente melhorar bastante. Obrigada por me assistir, gostou do vídeo? Deixa o seu like. Agora no final do vídeo eu sempre deixo um card que te leva para o site para você conhecer os psicólogos e entram também sugestões de outros vídeos. Vai assistindo os próximos, vai me comentando, coloca aqui o que você achou, você concorda, você não concorda, você conhece alguma pessoa que passou por uma situação parecida, vai me contando. Obrigada por me ouvir.